Mais um podcast da Madá. Quantas surpresas boas a vida nos reserva. Quantas nós pudermos acolher com amor, com paixão, com carinho. Mais um produto do núcleo biofílico, essa nossa paixão. Todos sabem, já falei várias vezes, mas vou continuar falando. Núcleo biofílico é uma paixão em nossas vidas. Nós, um grupo de voluntários do Projeto ASA, unidos pela mesma filosofia, pela mesma vontade de levar transformação para a vida das pessoas, fundei o Núcleo Biofílico e, para minha maior felicidade, várias dessas pessoas que têm essa mesma filosofia vieram fazer parte comigo. Muitos participaram também e são cofundadores, fazem parte da equipe estratégica. É uma coisa linda, é um pedacinho do céu nas nossas vidas, aqui nesse momento das nossas vidas. E o Projeto ASA, todo mundo já conhece. O Projeto ASA é um projeto que cuida de pessoas em situação de vulnerabilidade. E nós, todos os voluntários, quando a gente vem para cá para o podcast fazer, a gente procura vir com um look do Brechó Asa. Porque o Brechó Asa é um dos xodós do Projeto ASA, porque além de produzir recurso para a nossa cozinha solidária, ainda tem toda uma abordagem ecológica que tem tudo a ver com o núcleo biofílico também. Então, gente, está tudo junto. E hoje, eu vou dizer, estou assim, emocionada. Porque quem está na minha bancada hoje é uma pessoa que me ajudou a fazer uma travessia. Eu digo travessia porque ela me conduziu, foi minha mentora em um processo de carreira. Eu não diria que é uma transição de carreira, mas ela me ajudou a fazer um garimpo de tudo que eu precisava trazer de um tempo da minha vida, de uma carreira de 23 anos. Ela me ajudou a garimpar. Quando eu decidi fazer essa travessia, ela foi, assim, a pessoa que... Nós vamos falar muito nisso aqui hoje, e foi um tempo, assim, que ela colaborou e muito com o conhecimento dela para isso. Hoje, essa pessoa é a educadora do núcleo biofílico, é a pessoa que procura nos manter na linha, porque nós somos tudo assim, muito doidinhos, apaixonados demais pela vida. Tem muita gente criativa, e a Vanessa é centrada, graças a Deus. Tem que ter uma pessoa centrada no meio do grupo. E eu tenho aqui hoje Vanessa Brick. Eu só vou dizer uma coisa, né, que ela faz na vida, que é ser essa pessoa que coordena, que é a coordenadora educadora educacional dentro do núcleo biofílico, mas ela vai falar muitas, mas muitas facetas dessa personalidade que eu tenho aqui hoje. Vanessa Brick, minha amiga querida, mentora, professora. Ai, quanta coisa boa, mas além de tudo, esse ser humano que eu amo de todo o coração. Eu não estava olhando para ela e eu estava emocionando ela, agora que eu vi que eu estava te emocionando. Boa aí, tarde, amiga. Madá. Boa tarde, Vanessa. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Olha, uma novidade, mais uma novidade, porque a gente já viveu tantas maravilhas em nossas vidas, como voluntárias, como profissionais. Agora, nesse período, uma conduzindo a outra em vários momentos da vida. E agora aqui, ó, numa bancada de podcast para bater papo e para, eu diria que trazer um novo momento para esse podcast. Eu vou falar aqui de novo para essa câmera. O podcast nasceu com o nome Podcast da Madá,
Mas hoje nós vamos batizar ele com o nome oficial, viu, Moacir? Ganhou o nome oficial. Chá de bússola. E no decorrer do programa a gente vai explicando o que vem a ser esse chá de bússola, né, Vanessa? Que a gente toma umas, né? A gente toma todo dia, chá de bússola, a gente toma todo dia. E nasceu da nossa vivência esse chá de bússola. E eu quero que você fique super à vontade. Eu quero que você comece falando dessa sua experiência com o núcleo biofílico. Por que que você quis fazer parte? Você é uma pessoa que tem, assim, 1001 facetas profissionais. Eu acho que eu não te conheço ainda por inteiro, porque cada dia você fala uma coisa que já fez, que está fazendo, que está realizando e tudo mais. Eu tenho uma admiração. E aí vem essa honra enorme de você falar, não, quero fazer parte do núcleo biofílico, eu quero estar dentro disso. Por quê, Vanessa? Então vamos lá. Bom, o núcleo biofílico, como você disse, ele surgiu dessa junção de pessoas que se conheciam dentro de um trabalho voluntário, a maioria de nós, Isso. mas não se conheciam profissionalmente. E é esse o Exatamente. gancho que eu quero pegar. Porque as pessoas, quando se apresentam, elas têm esse costume de se apresentar como eu sou Vanessa Brick, de tal empresa, ou tenho tal cargo, ou tal profissão, né? E a partir do trabalho voluntário, como lá somos todos voluntários, pouco importa se você é empresário, se você é CLT, se você é aposentado, não é isso que nos une no Projeto ASA, né? E quando nós montamos o núcleo biofílico, foi essa galera que não se conhecia. Então, nós não sabíamos a essência, nós conhecemos a essência de cada um, Mas e não o profissionalmente cargo e não. profissão de cada um. Verdade. Então, em primeiro lugar, é isso que me chamou no núcleo, e depois a gente foi entender os saberes de cada um do núcleo biofílico para montar a estrutura que nós temos hoje, né? A gente já está aí trabalhando há algum tempo. Hoje nós temos uma estrutura, nós temos a definição do que cada um faz lá dentro, a importância de cada um, da contribuição de cada um lá dentro. Isso. E é uma empresa em que nós temos como objetivo comum o desenvolvimento humano, saudável, feliz e próspero das pessoas. Ai, que delícia. Né? É isso que é hoje o núcleo biofílico. Mas essa tua participação, o que agrega na sua vida profissional? Você que já tem tantas oportunidades de entregar tantas maravilhas para o mundo. Eu digo que você não veio na vida para brincar, você entrega mesmo, assim, apaixonadamente, tudo o que você faz, você coloca paixão. Daí você já entrega muita coisa. Por que você sentiu que poderia agregar na sua vida participar do núcleo biofílico? De verdade, fui eu que te convidei para fazer parte, mas eu não sei por que você aceitou. Eu quero saber. Então, vamos lá. Eu acho que chega um momento da vida que a gente recebe uma bênção que chama-se maturidade. Né? Delícia, a maturidade da vida, não tão só nos meus cabelos, que eu resolvi assumir com muito orgulho, mas também nas vivências. E o núcleo biofílico, ele vem para selar como resultado, não como busca, mas como resultado de um propósito maior. Então, quando eu digo que nós nos unimos ali por uma essência de cada um de nós ligados a esse fio que é o núcleo biofílico, que é o propósito maior. Então, ali existe o porquê de existir, ali existe a racionalidade do que é o entregar, o sentir, né, de fazer a diferença na vida das pessoas, e a gente coloca a mão na massa para que isso aconteça. Então, essa congruência de pensamentos de quem está lá envolvido com isso me chamou muito a atenção, de realmente eu poder pegar aquilo que eu entrego no mundo, mas entregar com propósito, entregar com mais um olhar mais voltado ao ser humano, que é o jeito que eu gosto de trabalhar. Né? E isso só é possível quando eu falo que é um resultado, porque existe uma somatória
de carreiras, ou de cargos, ou de profissões, ou de serviços já entregues por cada um de nós. Né? Então, quando eu brinco que, mas aí você fez uma transição de carreira, você falou aqui no começo que fez sua transição de carreira, ok, uma transição de carreira é o termo que o mercado entende, né, como uma pessoa que trabalhou muito tempo ou fez algum tipo de serviço e de repente, eu acho que eu quero fazer uma coisa diferente, não cabe mais para mim, e faz uma transição. O mercado entende essa palavra. Mas no fundo, será que é uma transição? Né? Hoje eu sei que não é uma transição. Na verdade, acho que está mais para uma somatória de carreiras, né? Está mais para uma ampliação de olhar, de visão e de servir, né? Servir ao mundo. Exatamente. Né? E eu pude experimentar isso, né? Essa fase, eu experimentei todas as fases, né? Da minha amada mentoria, porque eu digo que fazer mentoria é você assumir uma parte humilde, é ter humildade. Só faz mentoria quem tem humildade para assumir. Eu sei muitas coisas, mas eu preciso de alguém para me ajudar a garimpar tudo isso e não carregar fardos inúteis na vida, mas também não deixar ouro para trás. E é preciso um mentor, porque ele está do lado de fora, ele não está envolvido nas nossas emoções e consegue, né, ser esse garimpador que vai nos ajudar a trazer o ouro para... Qual o termo que você usa? Qual o termo que você usa? Não é transição de carreira, é somatória de carreira. E eu tive a graça de conhecer a Vanessa num período que eu precisava fazer. Até então eu pensava que era uma transição de carreira, que ia fechar um ciclo, que ia largar tudo para trás, mas não, a Vanessa veio com toda essa sabedoria me mostrar que era uma somatória, que muitas maravilhas que eu já tinha aprendido lá atrás não poderia ficar para trás, que ia ser utilizado aqui no desenvolvimento humano e realmente uso. Eu quero que você, assim, troque em miúdo essa confusão que eu fiz daqui e explique tecnicamente como foi o meu processo. Porque como eu estava passando e, gente, a Vanessa, ela te coloca assim, ó, na beira do precipício emocional, ela fala, vai lá experimentar o que você tem que experimentar. A sorte que eu tinha uma psicóloga para segurar do outro lado, senão eu estava perdida. E aí, tecnicamente, como que você sabe o momento de empurrar? Como que você sabe o momento de não permitir que a pessoa volte para trás, porque dá vontade de voltar? Fala hoje, tecnicamente. Eu quero entender hoje como foi que eu passei por isso tudo e eu não morri. Como que eu sobrevivi. Não, que bom, né? Vai. Que bom. E não é o objetivo do mentor botar ninguém barranco abaixo, né? Na verdade, esse empurrar no precipício é porque existem asas, né? Então, é para aquele momento de abrir as asas e voar nesse precipício. Não é para cair lá embaixo, não. A figura do mentor, né, que a Madá cita aqui, é uma figura que é de extrema importância e eu até desafio a você buscar na sua vida, desde a sua infância, adolescência, época de estudos, né, começo de trabalho, ou mesmo na família, não teve uma pessoa que você nem pediu, mas alguma ajuda ela te trouxe? Não teve uma pessoa que despretensiosamente colocou um livro assim para você? Vai por este caminho aqui, ou te trouxe uma oportunidade de trabalho, né? Essas pessoas, elas são, como a gente chama assim, arquetipicamente, elas são chamadas de mentores. Então, são pessoas que, de alguma forma, chegam próximo para te dar uma direção,
no seu caminho. E foi o que aconteceu com a Madá. A Madá estava num momento de transição, sim. A Madá estava querendo sair daquilo que ela fez durante muito tempo e com muita maestria, sucesso. Não era um abandono por frustração, Não, né? não Em momento era, algum. de jeito nenhum. Mas Era muita ela paixão sabia ali. que ela tinha um algo a mais para entregar, que não era daquele jeito, não era através Não daquele mais. produto mais, né? Exatamente. Então, o mentor ele tem esse objetivo de ter esse olhar, de perceber que as capacidades, as habilidades, as competências do ser humano e os valores, porque os nossos valores eles podem mudar ao longo da nossa biografia, ao longo da nossa vida, né? Aos 20 anos é muito importante eu construir algo, eu criar laços, muitas vezes encontro um parceiro, encontro uma linha de trabalho. Aos 42, É outro aquilo já momento. não faz sentido. Eu começo, porque o que mudou? Mudaram os valores. O que hoje eu valorizo, o que hoje é imprescindível, que eu não vivo sem. Então, se esses valores não estão batendo, esses valores pessoais, né? Eles não batem mais com o local onde eu estou servindo, e eu gosto dessa palavra do serviço, né? Uhum. Porque a gente serve ao mundo e recebe em troca um valor, pode ser financeiro, um valor, a gente faz troca de serviços, então não nem envolve o dinheiro, mas é uma troca, envolve o serviço. Eu quero abrir um parênteses aqui porque eu evito usar a palavra trabalho, né? O trabalho, que todo mundo fala, é construir com o suor do meu trabalho. É sempre ligado a essa coisa A sofrimento, de sofrimento, né? mas porque o nome, a própria origem da palavra trabalho vem de tripalium. Isso, E exatamente. tripalium, Madá, é um instrumento de tortura. De tortura. Ou seja, o trabalho é tortura, o trabalho eu tenho que trabalhar de sol a sol, aquela tenho coisa que suar a sofrida. camisa. É sempre ligado ao sofrimento. Quando a gente tem a clareza de que eu estou entregando ao mundo algo que me veio como um dom, um talento, uma habilidade, não é sacrifício, não é esforço. É uma dedicação. E essa dedicação merece ser reconhecida e recompensada até monetariamente. Então, feito esse parênteses, a função do mentor é observar se esses talentos, sabe o brilho nos olhos? Sim. O brilho nos olhos ele tem que fazer parte. Então, quando ele vê que não está, ou o brilho nos olhos está para uma outra área que não aquela onde ele está entregando, é onde o mentor consegue ajudar. E ele não precisa ser o especialista naquela área em que você estava e nem na área para onde você vai, porque não é sobre isso, é sobre ajudar a traçar o caminho, mas é o seu caminho, né? O mentor, ele não vai, eu gosto dessa metáfora de jogar do penhasco, porque eu não vou dar a mão para ir junto, porque se eu der a mão e formos juntas, nós vamos chegar no mesmo lugar. E aí isso só acontece quando existe essa empatia e essa congruência, como foi no caso do núcleo biofílico. Nós demos as mãos e fomos juntas. Agora, isso foi uma consequência. Tanto você disse, foi um convite. Sim. Vanessa, você quer participar do núcleo? Isso eu poderia mesmo. dizer sim, eu poderia dizer não. É verdade. Né? Então, isso foi uma consequência. Só esclarecendo que às vezes as pessoas falam, nossa, mas o mentor, ele te dá a mão, ele te... Não. Não. Ele vai... O nosso caso foi um caso muito especial. Exato. Né? Teve toda uma mentoria mesmo por trás e lá na frente a gente se uniu. Sim, tanto que eu nem sabia onde que ia chegar, né, Madá? Não, o mentor, ele não sabe onde isso vai chegar, porque verdade. é a pessoa que tem que saber onde ela quer chegar, né? Mas agora, tem alguns véus que o mentor ajuda a tirar, né? Então, vai clareando um pouco esse caminho, porque até então está muito preso àquela profissão, ou aquele serviço, ou aquela... E a gente sabe, né, Madá, porque nós temos alguns anos aí de experiência, né? As gerações anteriores foram educadas ou foram levadas a acreditar que tinham que trabalhar na mesma profissão, tanto que você escolhe lá com 17 anos. Uma pressão maluca. Uma pressão, e a vida toda você vai fazer aquela mesma coisa. Era valorizado aquelas pessoas que trabalhavam por 30 anos na mesma empresa, prestando o mesmo serviço, fazendo a mesma coisa. E ao final desses 30 anos, recebia o quê? Um muito obrigado, agora o senhor está aposentado, a senhora está aposentada. E o que eu faço da minha vida agora?
né? Então, quando eu digo dessa modernidade, né, dessa possibilidade de flexibilidade desse mundo, desse mercado moderno, desse mercado do trabalho mais moderno, é esse lugar da flexibilidade, né? Hoje, mentora, né, também trabalhando como consultora organizacional, a última coisa que as pessoas imaginam ao olhar para mim é que a Vanessa, de formação, é fisioterapeuta, Verdade. né? Olha, não precisou nem eu perguntar sobre tudo isso, porque são muitas formações que você foi agregando. Sim, e tive durante mais de 20 anos muito sucesso, muita dedicação, fui muito feliz. Sou muito feliz como fisioterapeuta. Encerrou O que eu aquele ciclo. entreguei como fisioterapeuta, onde eu levei os meus pacientes, né, o que eu transformei na vida dessas pessoas, a diferença que eu fui capaz de fazer na vida das pessoas, é o mesmo carinho, dedicação e amor que eu faço hoje com os meus clientes. Então, essa essência que eu falei, como é que a gente se conecta, é Essência. essa essência. Independente se eu estou trabalhando como fisioterapeuta, se eu estou dando aula, se eu estou hoje como facilitadora de grupos, consultora. Então, é muito mais do que o meu título, né? Muito mais do que Muito vem mais. escrito embaixo do meu cartão de visita. É isso mesmo. Por quê? Eu vou abrir um parênteses aqui, porque a Vanessa falando dessa coisa da carreira para a vida toda, me trouxe um aperto no coração e eu vou fazer um pedido. Não pergunte para uma criança, para um adolescente, o que você quer ser quando você crescer. Essa pergunta, ela comunica que a criança ou adolescente não é nada ainda se ela não tiver uma carreira. Comunica que a pessoa só vai ser alguma coisa se ela tiver uma carreira definida, se ela tiver sucesso na carreira ou qualquer coisa assim. E a pessoa já é. A partir da concepção, a pessoa já é imagem e semelhança de Deus aqui na Terra e ela já é tudo o que de mais precioso existe. A carreira faz parte. A carreira é uma das facetas da vida, desse encanto que a gente tem aqui. Então, não cometa mais esse crime de perguntar para uma criança ou um adolescente o que ela vai ser, porque ela E já tem outro é. detalhe, né, Madá? Também não evitar, né, de falar para um adolescente ou um jovem, mas isso dá dinheiro? Oxe, outra Então, assim, o coisa. que que dá dinheiro? Dá dinheiro trabalhar com dedicação, amor, entregar bem feito. Não importa o Exatamente. que você está fazendo, se você entrega com amor, dedicação, o dinheiro ele vai ser consequência. É um serviço, como eu digo, eu sirvo ao mundo. E a recompensa, muitas vezes, nem é só o monetário, o financeiro. A gente, em começo de carreira, não faz estágio, às vezes gratuito. Não é de graça, não. O aprendizado que vem ali tem um outro valor muito grande, né? Muitas vezes eu estou começando os meus relacionamentos, eu estou aprendendo a trabalhar ali em equipe, e isso tem um valor também inestimável. Então, evitar colocar isso, né? Isso dá dinheiro trabalhar com amor, não é, Exato. O Madá? dinheiro O vem. dinheiro ele é O consequência. dinheiro vem. É o que nós mais prezamos no núcleo biofílico. Primeiro, vamos construir uma vida saudável e feliz. O dinheiro vem. Porque o dinheiro ele é atraído pela felicidade, pela alegria, pela leveza, pelo divertimento, porque o dinheiro é uma energia divina, abençoada, é bênção. Então, se a gente está na graça, está num estado de graça, um estado de gratidão, a prosperidade chega com certeza. Não precisa se apressar e abrir Exato. mão da saúde ou da felicidade por causa do dinheiro. Os três andam juntinhos, né? É, Vanessa, e agora vou complicar aqui um pouco a sua vida. vamos lá. Por quê? É muita coisa. Eu sei que você tem aí muitas situações que você já serviu, já entregou muita coisa para o mundo. Hoje você dedica ao desenvolvimento de pessoas, né? Que eu tenho a honra de ter você comigo no núcleo. Como agregar tudo isso? Como organizar tudo isso para que nada se perca, para que todas essas oportunidades que você teve na vida
possa hoje ser entregue de forma sistemática dentro do seu trabalho? Então vamos lá, pergunta de milhões É. essa, né? Não, agora falei sério, agora falei bonito, hein, gente? Fala sério. Pergunta de milhões. O primeiro ponto, Madá, é tomada de consciência, né? Então, assim, não tem nada errado uma pessoa que a gente está falando aqui, que ficou muito tempo no mesmo trabalho, ou que o pai não quis que fosse trabalhar com aquilo, né? A gente deu alguns exemplos, falou algumas coisas que remetem a esses exemplos. E não está nada errado. Então, se a pessoa viveu bem esses 30 anos, trabalhou, hoje vive bem com sua aposentadoria, tá tudo bem. Então, esse é o primeiro ponto, é a pessoa se sentir bem com aquilo, com a situação que ela tem atual e o que ela está vivendo. Agora, se começa o incômodo, né? Você então, começa a se contorcer na cadeira, se já aquele não tá bom. sofazinho da zona de conforto começa a ter espinho, começa a ter muito alfinete, isso chama-se tomada de consciência. Né? Então, a primeira... É o melhor momento da vida. O momento em que a é o despertar da consciência biofílica. Exatamente. Então, a primeira é essa tomada de consciência. Mas a pessoa percebe que está ali no desconforto, mas não tem um caminho, né? Não enxerga um caminho, porque até então era aquela rotina, aquele ritual que ela estava vivendo, e agora não começa mais a fazer sentido. Então, quando toma essa consciência, e dependendo do tempo de vida que a pessoa está, da época da vida que a pessoa está, isso tem muito a ver com a sua vivência, com a sua biografia, com as aquisições e com, né, o que você já entregou, começa a incomodar, precisa mudar. E aí existe essa resistência. Sim. Né? Então a pessoa acha que está desconfortável, mas fala, mas é conhecido, estar ali naquele desconforto é onde ela tem segurança, ela conhece, ela sabe ali, o que der errado, ela sabe como corrigir, e está tudo bem. Então, o que puxa para ficar onde está é esse mundo comum, né? É esse lugar que não está bom, mas está conhecido. Até a chamada zona de conforto. Chamada zona de conforto. Que, na verdade, é muito desconfortável. Ela né? é muito desconfortável, né? As pessoas acham que é conforto, mas não é, não. E então, ela é chamado, né? O chamado vem. Muitas vezes por um propósito, como eu falei, não bate mais os valores internos com os valores do que está sendo entregue. E aí vem um chamado. Que né, até na jornada do herói, Joseph Campbell chama do chamado à aventura. É você se jogar e vamos ver o que essa aventura, o que vai acontecer. E basta ir, mas vamos entender que tem coisas que vão acontecer aí. Primeiro lugar que eu vou ter pessoas que vão estar do meu lado, pessoas que vão me apoiar, o mentor é uma dessas pessoas, muitas vezes o amigo, a família, pessoas que vão estar do seu... uma inspiração que você tem, você pode nem conhecer, mas você segue lá numa rede social, você fala, é esse caminho que eu quero, é uma inspiração. Então, esses estão do seu lado. Mas também, onde tem luz, tem sombra. Então, vão ter desafios, vão ter inimigos, né? E o pior, muitas vezes esse inimigo, onde que ele está? Dentro. O inimigo é você mesmo. Quando você sabe onde você quer chegar, você já tem clareza dos objetivos, você sabe que tem um caminho a seguir, mas ainda não confia, é inseguro, não acredita em você mesmo, né? Ou se não dá o valor devido. Então, às vezes, o inimigo somos nós mesmos, né? Uma briguinha ali dentro, né? São duas pessoas ali, um querendo e um segurando. Até que você vai. Passou o limiar. Quando você atravessa o limiar, aí não tem mais retorno. Mas o que existe? Não existe retorno, mas existe uma conexão, que é esse lugar que eu chamo da somatória, né? Para chegar nesse limiar, para cruzar esse limiar, a minha mochilinha ela está muito cheia. Então, tem os meus conhecimentos que eu adquiri de forma... Os técnicos que eu adquiri numa formação técnica, na própria formação superior, cursos que eu fiz, né? A pandemia foi um momento em que muita gente estudou muito. As memórias afetivas, tudo está lá dentro dessa mochilinha. Então, eu tenho o meu conhecimento formal, intelecto, tenho os meus conhecimentos emocionais, que são os meus relacionais. São os mais difíceis da gente largar e desapegar.
lugar. Exato, Eu digo mas isso por também tem experiência. muito aprendizado aí, né? Porque eu não aprendo com quem é igual a mim. Porque ele faz igual a mim, eu não aprendi ali. Eu aprendo com diferente. Então, quando eu me Exatamente. deparo numa equipe de trabalho, ou mesmo no ambiente familiar, com aquela pessoa que pensa diferente, é ali que eu vou crescer, é ali que eu vou aprender. Porque se ele pensa diferente, não tem essa coisa de certo ou errado, né? Existe um jeito e outro jeito. Por que que ele pensa daquele jeito? Deixa eu escutar um pouquinho ali desse lado. Será que ele pode me convencer e mudar minha opinião? Ou se eu estou certa do meu lugar, eu vou ter uma informação a mais, mas eu continuo aqui no meu caminho. Então, esse conteúdo relacional, que aí a gente poderia estender aqui para essa gestão de emoções, porque a primeira coisa Vai quando precisar de mais uns 2 de uns dois podcasts aqui. podcasts, só para falar de relações. Isso. Mas quando eu escuto uma opinião contrária, me vem aquela, né? Eu tenho que Sim. defender, eu tenho que. Não é por aí, né? Então, é a gestão dessa emoção que vem, como é que eu faço para tirar dali o crescimento? E aí eu vou seguindo, né, Madá? Vou seguindo, vão ter desafios. Não significa que vai ser tudo bonito, perfeito, Não, maravilhoso, não, porque a não. vida não é assim, Mas a né? novidade encanta. A novidade encanta, tem toda essa motivação, então vamos que vamos, né? E aí, passando por esses desafios. Claro que as dificuldades vão seguir, isso faz parte dessa jornada, né? Mas o importante é eu entender esse alinhamento, essa congruência daquilo que eu penso, aquilo que eu valorizo e aquilo que eu entrego no mundo. Então, se eu vejo essa congruência, me dá mais força e aí eu vou seguindo esse caminho até que eu traga alguma coisa de bom para aquele mundo comum. Lembra aquele mundo O comum, mundo né? comum. Aquele lugar que parecia ser uma zona de conforto. Quando eu atinjo esse ápice da minha jornada, eu vou olhar para lá e vou falar: ah, eu acho que eu consigo levar uma ideia diferente para quem está lá na caverna ainda. E aí que a Exatamente. roda gira, né? Ah, que coisa maravilhosa. Acredita que já passou 1 hora, amiga? Meu Deus do céu, não pode botar essas duas aqui para conversar, que a gente Que coisa mais maravilhosa, meu Deus do céu. Haverão outros podcasts. Tem muita continuidade nisso tudo. Mas um ponto vamos deixar hoje, porque para mim, esse, lá na minha experiência, foi o maior chá de bússola, de direcionamento que eu tomei. Porque realmente o mentor, ele tem um momento que ele vai jogar o mentoreado desfiladeiro abaixo. Porque dentro dele, ele sabe que ali tem aquelas asas que vão abrir e que a pessoa já está em segurança. E isso é fantástico, é maravilhoso, tanto ser mentor quanto mentorear. Quando a Vanessa veio ser minha mentora, eu já mentoreava pessoas há mais de 15 anos. Então foi assim uma experiência maravilhosa, me soltar nas mãos dela e falar, tá bom, fala o que é para fazer, fala o que não é para fazer. E essa é uma experiência linda, deliciosa. Então, eu vou pedir para a Vanessa agora deixar as redes sociais dela, contato, além de você encontrar a Vanessa no Núcleo Biofílico, no Projeto ASA, fazendo voluntariado, ou trabalhando no núcleo, porque ela já dá treinamento também no Núcleo Biofílico. Aí, querendo falar com a Vanessa no particular, ela vai deixar as redes sociais dela. Obrigada, Madá. Obrigada por estar aqui, né? Abrir esse nosso bate-papo aqui nessa sua bancada. É um prazer, foi muito gostoso. É uma delícia essa bancada, não é? essa Uma bancada. delícia isso aqui. Gente, vocês não têm ideia do que é essa bancada. É mágica esse negócio aqui, não é? Maravilhoso, muito maravilhoso. Rede social, tô lá no Instagram como Vanessa Brick. Tem o Instagram também da minha empresa, Starways Viagens, porque a gente nem falou que eu trabalho de viagem, como meu né? Deus Eu também do céu. trabalho com viagens, uso viagens como ferramenta de autodesenvolvimento, mas a gente deixa para um outro bate-papo, Vai ter outro. não é? E aí estou à disposição para quem quiser bater um papo, tomar um café, pode me chamar. Obrigada, Madá. Ai, Tomar um chá de bússola. Um chá de bússola. Adoro um chá de bússola. Obrigada, amiga. Muito obrigada de coração. Mais uma que a gente arrasou. Muito obrigada a você
que ficou aí tomando chá. Eu espero que você tenha tomado muitos chá de bússolas hoje, nessa 1 hora que você passou aqui com a gente, porque é isso que nós desejamos nesse podcast. Trazer visibilidade, voz, conexões, que nós possamos trocar muitas ideias e, principalmente, esclarecimento de vida. Porque a partir do momento que a gente se une para conversar, alguma coisa boa sai dali. Um bom chá de bússola para você e até mais.